Olá, mulher valorosa do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui reunidas. Vocês não estão vendo, mas tem uma equipe aqui que já orou por você, que já intercedeu pela sua vida e já clamou ao Senhor para que essa mensagem chegue em um tempo propício ao seu coração. E nós estamos aqui nessa tarde, nesse finalzinho de tarde, para agradecer ao nome do Senhor por sua vida, por tudo aquilo que você é para nós e que você desempenha na sociedade. E nós estamos aqui para dizer o quanto você é especial, o quanto o Senhor sonhou e projetou a sua vida para que você existisse e viesse ao mundo para alegrar os nossos corações. Então nós acreditamos e pedimos a Deus que essa mensagem chegue em um tempo propício na sua vida, que essa palavra seja uma palavra rema, uma palavra do Senhor para o seu coração, nesse finalzinho de tarde. Que ao alcançar o seu coração essa mensagem, ele possa aquecer como uma fogueira aquece no tempo frio. E que essa palavra seja como brasa viva no seu coração nessa tarde. É essa a nossa oração, que o Senhor alcance o seu coração e que no seu coração o Senhor tenha um terreno fértil. Não sei se você pode já sentir, mas nós sentimos aqui uma graça muito grande do Senhor. Eu espero que você nesse momento já esteja sentindo essa mesma graça que nós estamos sentindo nesse lugar. E eu quero que você juntamente comigo, será uma palavra bem breve, mas que ela alcance o seu coração e possa encontrar um terreno fértil. Mas abra rapidinho a sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 27. Essa palavra o Senhor me deu há um ano atrás e eu não entendia o tempo. Eu perguntava a Deus para que tempo era essa palavra. E por muitas vezes eu já levei a palavra em outros lugares e o Senhor ainda não havia me permitido falar sobre ela. E meu esposo sabe que eu sempre compartilho dessa palavra com ele, porque era uma palavra que ardia no meu coração, mas eu acredito que hoje chegou o tempo propício do Senhor para que essa palavra alcance o seu coração. Em Números 27, a palavra do Senhor diz assim, ó: vieram então as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filhos de José. São estes os nomes das suas filhas: Malaá, Noá, Olga, Milca e Tisa. Elas se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos líderes de toda a comunidade, à entrada da tenda da congregação, e disseram: o nosso pai morreu no deserto, e não estavam entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que seria riscado o nome do nosso pai do meio das famílias? Por não ter tido filhos? Não. Dá-nos propriedade entre os irmãos do nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés. Vamos parar por aqui. Então, grava aí na sua agenda. Depois você lê o capítulo completo para que você tenha um entendimento maior. Mas é Números 27, do 1 ao 6. E ele, depois você percebe e debruça sobre esse versículo com mais tempo, você vai perceber que em Israel estava acontecendo um censo pela segunda vez. E as pessoas estavam sendo contadas. E o contexto que a mulher era inserida na sociedade era um contexto muito difícil, porque para elas não havia nenhuma herança. O pai que tivesse filhos, ele era contado como herdeiro de alguma coisa. Mas os pais que só tivessem mulheres, esses não possuiriam a herança. Que as mulheres, no contexto social, elas não eram contadas, elas não eram tidas como herdeiras. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu não entendi, mas eu creio que é para esse contexto de agora. E aí, você vai ver no desenrolar do capítulo, que as filhas de Zelofeade, elas se levantam com grande autoridade e elas vão questionar a legislação hebraica, mas elas não vão desembasadas, elas vão embasadas nas escrituras. E elas começam a levar à tona o pecado do seu pai. E elas falam assim: mas só o fato do meu pai
não ter tido filhos é que nós não teremos parte na herança. Mas o que me chama mais atenção nos estudiosos, quando citam as filhas de Zelofeade, eles citam que elas corriam atrás da herança. Mas uma coisa que eu percebi é que elas não iam necessariamente atrás da herança. Elas correm atrás para que o nome do seu pai não fosse jogado às traças. E elas questionam por que o nome do meu pai vai ser tirado do meio dos herdeiros. Porque eles não têm filhos. E na verdade, quando o Senhor dá elas para o pai dela, na verdade, o Senhor já havia planejado algo muito maior. Algo muito maior, porque Ele nos chama antes mesmo. O salmista fala que das entranhas das nossas mães, da nossa mãe, o Senhor já fazia menção do nosso nome. E acredito que com as filhas dele não foi o contrário. E também acredito que com você não foi o contrário. E elas se pegam nessa situação e nesse contexto social de muitas demandas e muitos conflitos sociais que Israel passava, que o povo de Deus passava. Conflitos sociais seríssimos. Você pode imaginar comigo, nesse momento, onde você estiver, o Palácio do Planalto, lotado de homens que estavam pegando as suas heranças, e Moisés lá em cima, contando as pessoas e dizendo quem era herdeiro e quem não. E nesse momento se levantam essas mulheres ousadas, cheias de Deus, e questionam a autoridade, porque que pelo fato delas não serem homens, elas não teriam direito à herança? Seria o nome do meu pai riscado do meio do povo por causa disso? Não, e aí elas falam assim, não, o meu pai morreu sim, mas eles não morreram com a turma de Coré, que foi o povo que foi engolido pela terra. A terra abriu e engoliu. O meu pai murmurou, ele morreu pelo próprio pecado, mas ele não morreu por maldição. E aí elas levantam e questionam Moisés, e Moisés, como um bom crente, um homem, quando não sabe o que fazer, ele diz o quê? Crente, quando não sabe o que fazer, vai dizer o quê? Vamos orar. Eu vou orar. E Moisés se levanta e fala assim, peraí, não conseguiu responder aquelas mulheres. Até então ninguém nunca havia questionado a legislação em relação a todos esses questionamentos de herança relacionado à mulher. Até porque a mulher não tinha poder de fala, a mulher não tinha poder de voto, a mulher não possuía direitos legais. E essas mulheres ousadas questionam. E aí Moisés levanta e fala assim, peraí, eu vou orar. E ele vai entregar a causa delas ao Senhor. E quando chega lá, o Senhor muda toda a legislação por causa dessas mulheres. E o Senhor fala assim, agora, a partir você vai ver comigo lá, o Senhor muda o estatuto. Os versículos abaixo, o Senhor fala, se também seu pai não tiver irmãos, então darei a sua herança àquela família que lhe for parente mais próximo. E agora, a partir do questionamento dessas mulheres, as mulheres que são inseridas na sociedade passam a ter direito à herança. Então você sabe o que Deus fez? Deus, por conta dessas mulheres, filhas de Zelofeade, muda toda uma legislação. Uma legislação que até então nenhuma outra mulher tinha tido a ousadia de questionar. Porque era uma legislação hegemonicamente machista. E quem sabe você não nasceu para esse tempo? Você não nasceu nesse tempo para ser e fazer coisas que ninguém nunca fez. Rebeca também fez coisas que nunca fez. Rebeca com seu cântaro que possuía tão pouco espaço para água. E ela vai lá e ela diz que vai dar água para o homem e ainda vai dar água para os camelos. Ela não tinha noção a quantidade de litros que o camelo bebia. Mas ela faz aquilo que ninguém nunca fez e possui a herança. Então que você nessa tarde, em nome de Jesus, seja usada por Deus com autoridade para questionar o inquestionável, embasado nas Escrituras. Com autoridade dentro do que a palavra te fala. Talvez você ache assim, mas o que é que eu vou ganhar? Eu só fico em casa e eu só consigo cuidar da casa. Mas você acha que alguém que cuida de uma casa e dá conta de um lar, você acha que não é alguém extremamente capacitado por Deus para ser usado por Ele para administrar coisas futuras?
Que a Bíblia fala que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Então que essa palavra o Senhor tenha guardado nele para você, para chegar em você nesse momento, onde quer que você esteja, que você saiba que você foi levantada por Deus para questionar o inquestionável e fazer aquilo que ninguém nunca fez, como as filhas de Zelofeade fizeram e mudaram uma legislação, e que o Senhor, através da sua vida, seja glorificado. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.